O Brasil se despediu de Rita Lee, que infelizmente nos deixou aos 75 anos. E no vídeo de hoje nós vamos ver algumas curiosidades sobre a vida de Rita Lee que provavelmente você não sabia. Por isso eu peço que acompanhe esse vídeo até o final e vamos conhecer um pouco mais dessa tremenda artista que passou pelo Brasil e, portanto, pelas nossas vidas. O sobrenome de Rita Lee não era um sobrenome de família, como a gente pode pensar, né? Isso aí não vinha de família. Ela era filha de um dentista chamado Charles Finley. A mãe dela se chamava Romilda Padula Jones, ou seja, todos eles tinham esse sobrenome Jones, que é de fato da família deles. O pai dela era descendente de imigrantes norte-americanos e a mãe era filha de italianos, mas o pai dela foi quem colocou pela primeira vez esse sobrenome Lee nela, acrescentou, e a partir daí todos os sobrinhos primos começaram também a utilizar esse nome como se de família fosse, mas não é. Esse nome, na verdade, segundo o livro dela, né, Rita Lee, uma autobiografia, ela diz que foi uma homenagem a um general chamado Robert Lee, que foi um dos comandantes lá na Guerra Civil Americana dos Estados Unidos. E o pai dela, por ser descendente de norte-americanos, teve uma relação, né, acho que o pai dele, ou seja, o avô de Rita Lee, teve uma relação com as pessoas que participaram deste conflito e que por isso recebeu o nome, e aí virou a marca dela, esse nome Lee, que é um nome inglês, né, anglófono. Rita Lee era poliglota, ela falava vários idiomas, né? Ela nasceu no Brasil, mas com descendência italiana, com descendência também norte-americana. Chegou a estudar em uma escola francesa e aprendeu a língua. Além do português, né, que é a língua materna dela, ela era fluente em inglês, francês, espanhol, italiano. Também no livro de Rita Lee, ela dizia que o pai dela poderia até economizar na carne moída ou no filé mignon, mas em matéria de educação ele nunca economizou, o que justifica, portanto, a boa educação dos seus filhos. Em uma autobiografia lançada em 2016, Rita conta de uma dolorosa lembrança de sua infância. Ela sofreu um abuso quando tinha 6 anos de idade. Segundo o que ela conta, ela diz que não se lembra mais, ela apagou completamente isso da memória, mas através de relatos de pessoas que estavam lá, ela consegue formular esses pensamentos. Um técnico de máquina de costura foi visitar a casa dela e aí, em um momento que ele ficou a sós com a pequena Rita, ele chegou a introduzir uma chave de fenda na região genital dela, o que desconcertou a todos que estavam ali, obviamente não é para menos. E ela disse que só lembra do grito alucinante da mãe dela, que a partir daí foi quando ela percebeu a gravidade da situação e começou a chorar também. Durante todo esse tempo, esse fato foi escondido do pai de Rita Lee, porque a família tinha medo do pai dela querer alguma vingança e acabar sendo preso por causa disso. Por muito tempo isso ficou escondido do pai de Rita Lee. No final da década de 60, Rita Lee participava de uma banda de meninas que foi formada lá no tempo de escola dela, que se chamava Tenagi Singers. Nome em inglês aí, ela ainda estava na escola. As harmonias vocais, né, eram muito bem elaboradas por Rita Lee, que soltava a voz nesse grupo de música que foi fundado lá em 1963. Ela chegou também a tocar bateria. E qual o motivo de Rita Lee ter adotado os cabelos ruivos que marcariam a sua trajetória por muitos anos? Após uma grande decepção que ela teve em uma banda lá nos Estados Unidos, após ter sido expulsa, porque segundo os integrantes da banda ela não tinha habilidades com instrumentos, Rita Lee, segundo ela, como toda e qualquer mulher, quando quer mudar de vida, começou pelo cabelo e aí adotou essa tonalidade ruiva que marcaria para sempre a figura de Rita Lee. Ela era uma loira, ela se considerava uma loira burra frígida e aí passou-se para ser uma ruiva. Ela dizia que a sensação que ela tinha de andar com a cabeleira vermelha era como se fosse andar com um sol eterno em sua cabeça, o que a deixava mais caliente e agradecida por estar viva. Já no final de 2010, ali mais ou menos, ela parou de pintar o cabelo de ruivo e começou aos poucos a assumir os cabelos brancos. Ela dizia que quando passava na frente do espelho e se via com os cabelos brancos, ela não se reconhecia, mas que logo aceitou, porque, segundo ela, a grisalha que ela estaria vivendo agora é a paz que ela está vivendo agora consigo mesma. A ruiva era aquela que subia nos palcos. Supostamente Rita Lee era admirada pelo agora rei Charles III lá do Reino Unido. Ao que tudo indica, a majestade da rainha do rock atraiu o
na época, herdeiro do trono real. Ele não era rei nessa época ainda, há muito tempo, 1980 mais ou menos. Ao que tudo indica, o Charles na época visitou uma boate de uma determinada pessoa e quando chegou lá ele próprio perguntou ao DJ se existiam discos de Rita Lee. E aí o DJ providenciou um disco de Rita Lee, ele sabia todas as letras de cor e cantou ali todas as últimas músicas do disco, que provavelmente levantou a suspeita de que ela tinha caído nas graças do futuro rei. O casamento dela com Roberto Carvalho teve o dedo de Ney Matogrosso, que funcionou como um cupido. Rita Lee e Roberto, grandes parceiros na música e também no amor, se conheceram em 1976 através de Ney Matogrosso. Roberto era um guitarrista de uma banda de apoio de Ney Matogrosso e acabou que em um festival de música realizado na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, cruzou com Rita Lee e os dois se apaixonaram e naquele momento já foram morar juntos. E não foi apenas na música que Rita Lee se destacou, ela também teve uma passagem como atriz. Ela estreou nos cinemas em 1968 quando interpretou uma cantora, olha aí, tudo a ver, né? No drama As Amorosas, de Walter Hugo Cody. Após essa participação no cinema, 2 décadas depois, somente foi que ela voltou mais uma vez. Ela viveu uma atriz internacional em Dias Melhores Virão, uma comédia dramática de 1989. Ela ainda fez participações especiais na novela Vamp, de 1991, e Sai de Baixo, em 1997, como uma prima trambiqueira de Caco Antibes, interpretado pelo Miguel Falabella, que falava diversos absurdos naquele seu programa, que se fosse hoje, provavelmente sairia do ar rapidinho. Pobre é uma coisa desgraçada, olha a cabeça de pobre. Parece uma vitrine de loja de tudo por R$ 1,99. Ela chegou também a ser dubladora e os seus últimos trabalhos foi no ano de 2013, em uma animação brasileira chamada Minhocas, quando ela fez dublagem, né? Em uma entrevista com Pedro Bial, a cantora chegou a revelar que gosta mais de cinema do que de música, que por isso achava que a sua carreira seria mais pro lado do cinema, mas a gente vê que não aconteceu, foi mais pro lado da música, mas também fez cinema. Ela tinha 2 aniversários, vamos entender que coisa era essa. Ela nasceu naturalmente no dia 31 de dezembro e sempre ela se sentiu incomodada porque ela dividia as festividades do seu aniversário com as celebrações da chegada do ano novo. Acabava que ela não tinha um aniversário só dela, porque naquele momento todo mundo estava também festejando a virada do ano. E nos últimos anos de vida dela, para corrigir isso aí, ela passou a celebrar o aniversário em 2 datas diferentes. Ela nunca teve uma festa só para ela por causa disso, e na época da quarentena, da pandemia do coronavírus, ela escolheu o dia 22 de maio para fazer aniversário, que é o dia de Santa Rita de Cássia, e ela poderia ter finalmente uma festa de aniversário só para ela. E Rita Lee deu um selinho em Hebe Camargo e iniciou a tradição que perdurou por muitos tempos. No ano de 1997, quando Rita Lee foi convidada a participar de um programa de TV que estava sendo comandada pela Hebe Camargo, Rita roubou um beijo da amiga e iniciou aí uma tradição, os selinhos da Hebe que ela costumava dar naqueles convidados que ela recebia. Infelizmente, Rita Lee faleceu no dia 8 de maio. No ano de 2021, ela descobriu um câncer de pulmão e começou a lutar bravamente contra essa doença, né, em favor de sua vida. Ela faleceu em casa, no conforto da sua casa, rodeada por seus familiares, marido, segundo Roberto Carvalho, recheada de amor da maneira como ela queria e esperava. Depois que ela descobriu o câncer, ela começou a fazer os tratamentos de imunoterapia, radioterapia, e 4 meses depois chegou a lançar o último single da carreira, Changes, em uma parceria que ela fez com o marido dela, Roberto Carvalho. Em abril de 2022 chegou-se a comemorar a cura de Rita Lee do câncer, mas infelizmente a doença ela voltou a se agravar e perdemos Rita Lee para essa terrível doença. Ela mora agora nos nossos corações, de todos os amantes da música brasileira, e aqui fica a homenagem deste canal. Se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o seu comentário, fala alguma coisa sobre a Rita Lee e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!